E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. E bem, hoje eu trouxe um vídeo aqui com alguns temas que eu acho bem interessante para vocês, que é o fato do nosso cérebro não conseguir pensar probabilisticamente. Existe uma área na matemática chamada probabilidade, que eu acho que todos vocês já conhecem, e o nosso cérebro reage muito mal quando a gente interpreta ou até lê um enunciado de probabilidade, e quando a gente chega no resultado de fato, a gente geralmente vai rever a resposta que a gente encontrou, porque a gente não consegue acreditar que é aquele resultado mesmo. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês que são comumente chamados de paradoxos, embora não haja nenhuma daquelas ciladas de você não conseguir fugir da situação. Eles são chamados mais de paradoxos por causa das suas características pouco intuitivas que eles têm no nosso cérebro, tá certo? Então vem comigo que eu acho que vai ser bem da hora. O primeiro exemplo que eu quero trazer aqui para vocês é o paradoxo do aniversário. Um enunciado bem simples. Quantas pessoas são necessárias em uma festa para que a chance de duas delas fazerem aniversário no mesmo dia seja maior do que 50%, certo? Porque é assim, você tá lá numa festa conversando com um garoto ou com uma garota tal, e aí você pergunta pra ela, e quando é que você faz aniversário? Aí o cara fala, tal dia. Eu também, que coincidência. Aí, essa frase, que coincidência, será que ela é realmente uma coincidência? Será que realmente as chances eram tão baixas assim disso acontecer? Bom, por incrível que pareça, você só precisa ter 23 pessoas numa festa para que a chance de que pelo menos duas delas façam aniversário no mesmo dia seja maior do que 50%. Não tá acreditando em mim? Vem aqui que eu vou te mostrar então como é que a gente resolve esse exercício. Esse exercício, gente, é bem simples. Você começa calculando probabilidade. Essa probabilidade de duas pessoas não fazerem aniversário no mesmo dia. Ou seja, a gente tem 365 dias num ano, a gente trava um dia para uma pessoa e a outra pessoa tem 364 dias para fazer aniversário para que isso não coincida. Quando a gente fala de 3 pessoas, esse número muda um pouquinho, porque a gente vai ter que ter uma pessoa fazendo aniversário um dia, outra pessoa travada em outro dia, sendo que esses dias não podem ser o mesmo. Logo, sobram 363 dias para essa terceira pessoa fazer aniversário que não coincida com essas duas primeiras. Então, a probabilidade de 3 pessoas não fazerem aniversário no mesmo dia, lembre-se que a gente está calculando de não fazer no mesmo dia, né, gente? Não fazerem no mesmo dia é de 363 sobre 365, os 363 disponíveis, sobre os 365 dias que um ano tem, vezes a probabilidade das outras duas, que já não estão fazendo no mesmo dia, certo? Para 4 é a mesma coisa. Você trava 3 pessoas não fazendo aniversário no mesmo dia, pega essa quarta, ela vai ter 362 dias disponíveis para isso acontecer, certo? Então, das 4 não fazerem aniversário no mesmo dia, é a chance dessa uma não coincidir com as terceiras, vezes a chance da terceira que a gente já tinha calculado. Esse P de 3 aqui, nada mais é do que esse P de 3 anterior. E aí a gente vai fazendo isso, vai multiplicando essas probabilidades, e quando a gente chega em 23, é o primeiro resultado que dá menor do que 50%. Gente, se a gente está falando que tem menos de 50% de chance de as pessoas não fazerem aniversário, significa que a negativa é verdadeira. Ou seja, existe 50% de chance delas fazerem aniversário no mesmo dia. Isso é muita doideira, porque assim, geralmente quando eu dou esse exemplo, a pessoa fala que seria, por exemplo, 183 pessoas, né, para ser 53%. Lembrando que 183 é mais ou menos a metade ali de 365. Como a gente está falando da metade, a pessoa pensa, para ter metade de chance das pessoas fazerem aniversário no mesmo dia, basta pegar metade dos dias do ano, provavelmente. De fato, elas não estão erradas. Realmente, a chance em 183 pessoas é muito alta. Só que se a gente pegar essas 183 pessoas e jogar nessa probabilidade aqui, a gente vai ter uma chance em 4 quadrilhões da pessoa não fazer aniversário no mesmo dia que a outra. Numa festa com 183 pessoas,
traduzindo em miúdos, é impossível numa festa com 183 pessoas, pelo menos 2 delas não fazerem aniversário no mesmo dia. E, gente, eu testei isso daqui, eu peguei uma base disponível na internet, uma base de dados com vários aniversários, e eu comecei a pegar amostras aleatórias e eu consegui coletar essa curva aqui pra vocês, pessoal. Conforme vai subindo o número de convidados, você pode ver aqui um pouco mais de 50, a partir de uns 60 convidados, mais ou menos, a chance de terem 2 aniversariantes nessa festa é de 100%. E esse resultado, ele é paradoxal justamente por a gente não esperar que são só necessárias 23 pessoas numa festa para que 2 delas façam aniversário no mesmo dia. Tem uma chance de 50% ou mais. Tá certo, pessoal? Então, esse foi o primeiro paradoxo. Vamos para o segundo, tá certo? Paradoxo do elevador. A pergunta aqui é, será que Murphy estava certo? Você já ouviu falar da lei de Murphy? Esse daqui é basicamente um paradoxo para explicar que algumas das situações que as pessoas colocam como azar, você fala, eu sou uma pessoa azarada. Não necessariamente você está sendo azarado. Na verdade, as chances daquilo ter acontecido eram bem altas e você só está considerando como um azar. Por exemplo, este paradoxo, ele surgiu com 2 físicos, o Stern, Marvin Stern e o George Gamow, certo? O Stern trabalhava no 15º andar e o Gamow trabalhava no 2º andar. E eles sempre saíam juntos para almoçar, num prédio de 20 andares, tá certo? Eles sempre saíam juntos para almoçar. Só que o que o Stern percebeu? Ele percebia que toda vez que ele chamava o elevador ou ele estava subindo ainda, ou seja, ele ia subir provavelmente até o 20º para depois começar a descer, ou ele já estava descendo. Ele nunca pegava o elevador já descendo, que ia parar no andar dele e descer. Enquanto o Gamow, ele sempre percebia que quase todas as vezes o elevador já estava descendo pro térreo para eles se encontrarem lá. Será que o Stern era um baita de um azarado e o Gamow era um baita de um sortudo? Na verdade não, pessoal. Na verdade a solução desse problema ela é bem simples, porque se você pegar todo o percurso do elevador, se você pensar que um elevador ele sobe e desce, o funcionamento dele é assim. Se alguém lá no 20º chamou, ele vai primeiro subir, e aí quando alguém aqui chamou, alguém num andar intermediário que ele já passou, ele vai primeiro terminar de pegar todo mundo que ele tá na subida e só vai parar aqui na descida, quando você for descer, certo? Então se você pensar que o Gamow trabalhava aqui e o Stern trabalhava em um andar intermediário aqui, vejo tanto de tempo que o elevador passa abaixo dessa linha média aqui, pessoal. Olha o tanto de tempo que o elevador passa abaixo dessa linha média. Porque, por exemplo, se ele subiu, o Stern tá aqui. Na hora, ele tem só esse intervalinho aqui, só esse percurso para aproveitar o elevador acima dele. No momento em que ele desceu aqui, ele vai primeiro descer tudo para depois subir tudo. Aí a partir daqui, o Gamow teria outra chance de novo. Então, às vezes, algumas coisas que parecem que são 50-50, não necessariamente são 50-50. Quer ver? Eu vou dar só mais um exemplo para vocês. Vamos supor que você está embarcando, né? Você tem 2 amigas, certo? Uma que mora no extremo oeste de uma cidade e uma que mora no extremo leste da cidade. Você gosta muito dessas 2 amigas e aí elas sempre cobram você para visitar elas, certo? A melhor maneira de visitar elas é com Thomas e seus amigos. Então você vai pra rodoviária e você deixa o acaso decidir. Você vira para elas e fala assim, ó, eu vou deixar o acaso decidir, tá certo? Assim que eu chegar, eu vou pegar o primeiro trem que estiver passando. O primeiro trem. Gente, as regras são as seguintes. Saem exatamente o mesmo número de trens. Metade vai pro leste, metade vai pro oeste. É de se esperar que, se o rapaz chegar lá e pegar o primeiro trem que tiver, ele vai ter 50% de chance de visitar uma amiga ou 50% de chance de visitar outra. Mas acontece, gente, que nesse caso, uma das amigas ficou extremamente irritada, porque, assim, 90% das vezes ele ia pra casa de uma e 10% das vezes ele ia pra casa da outra. E ela falou, isso daqui não tá justo. Aí ele parou pra se perguntar, por que isso daqui tá acontecendo? Gente,
parece 50%, de fato, você chegar e pegar o primeiro trem que passar, e se sai metade em quantidades iguais, faz sentido, não faz? Na verdade não faz não, porque o horário que o trem sai, ele é extremamente importante, pessoal. Então vamos supor que saia um trem para o leste a 12:30, e a cada meia hora sai outro trem, certo? Ou seja, sai um trem para o leste, 12:30, 1 hora vai sair um pro oeste, 1:30 vai sair um pro leste, e por aí vai. Só que, se ele quiser ir para o leste, ele tem que chegar exatamente 12:30. Porque qualquer horário entre 12:30 e 1 hora, qualquer horário que ele chegar, ele vai pegar o trem pro leste, certo? Então, vai ser basicamente o seguinte, para os trens que vão pro leste, ele tem que chegar cravado em um horário entre 12:30, né, entre, né, os 30 minutos ali, cravado num horário de 30 minutos. Ali ele vai pro leste. Qualquer horário que ele chegar depois, sendo entre 30 minutos, ele vai acabar indo pro oeste, pro outro lado. Ou seja, ele tem 29 minutos de intervalo para acabar pegando, e só 1 minuto para acabar pegando o outro. Por isso que ele acabava visitando mais só uma amiga do que o outro. É isso que eu tô falando. O nosso cérebro ele não consegue pegar algumas dessas divergências, assim. A gente acha que é 50-50, mas na verdade não é tão 50-50 assim. Existe um outro paradoxo desses estatísticos que eu gosto bastante, que é o paradoxo do mundo pequeno. Quando você vira e fala, nossa, que mundo pequeno, qual é a chance da gente se encontrar aqui? Esse daqui vai ser bem rapidinho, mas foi um estudo que o Lars Beckstrom, que era um analista do Facebook, ele com uma base de dados de mais de 80 milhões de registros, uma base do Facebook que abrange quase 10% da população mundial. A gente está falando de uma análise que ele fez que é, partindo de você, quantos links, né, quantas conexões demonstrados num grafo aqui, sendo você, por exemplo, essa bolinha F, essa bolinha C, essa bolinha H, pessoas que você conhece. Então, por exemplo, se eu quiser chegar da bolinha F para a bolinha D, o F e o D não se conhecem. Você e a outra pessoa não se conhecem, pessoal. Mas se eu quiser chegar do F pro D, eu só preciso de 2 conexões, olha. Uma para H e a H conhece a D. Então eu só preciso disso. A pergunta que foi feita é, quantas pessoas são necessárias para, de mim, chegar em qualquer pessoa do mundo? Qualquer pessoa do mundo. Eu aqui estou querendo chegar lá no Vladimir Stapninsky na Rússia. Quantas conexões dessa eu preciso fazer? O resultado, gente, foi fantástico. Ele chegou numa média de 3,74 conexões para chegar de qualquer pessoa até qualquer outra pessoa do mundo inteiro. Ou seja, se eu quiser chegar num cara na Rússia, eu muito provavelmente vou estar nessa média, nesse intervalo de 3 ou até 6 conexões, vamos ficar assim, mas que seja 6 conexões. Poxa vida, eu achava que seria muito mais pessoas. E aí você, tendo essa base do Facebook, fica muito mais fácil de fazer esse estudo, e é de fato muito interessante. Se vocês quiserem pesquisar um pouco mais, pesquisem sobre o estudo do Lars Beckstrom. Esse é um estudo bem interessante e eu acho esse resultado bem paradoxal, se você considerar paradoxal, nesse caso, anti-intuitivo. Tá certo? E eu queria trazer para vocês um pouquinho de cultura aqui, um momento aqui, um bônus de uma cena de um filme extremamente bacana, que são 3 homens em conflito, certo? Em inglês é o The Good, The Bad and The Ugly, onde eles foi um filme que teve a primeira cena desse duelo incrível, conhecido no cinema, em que tem 3 pessoas e que cada um aponta a pistola para uma delas, aí o outro tá apontando para os outros 2, e isso foi chamado de trielo. Existe um campo na matemática chamado teoria de jogos, certo? Tem vários matemáticos muito malucos e eles veem esse tipo de situação, e a teoria dos jogos é basicamente você olhando as probabilidades, olhando a sequência de acontecimentos, existe alguma estratégia extremamente vencedora, igual, por exemplo, contar cartas no Blackjack, né, no 21. Eles chegaram à conclusão que sim, você pode ter uma estratégia 100% vencedora. Existem alguns outros jogos que são impossíveis, matematicamente impossíveis, você ter uma estratégia 100% vencedora. Então, nesse caso aqui,
A cena que acontece no filme é: uma das pessoas é um grande pistoleiro que ele vai acertar 100% dos tiros. Ele nunca errou um tiro, ele sempre acerta, tá certo? O outro pistoleiro, ele acerta 2 a cada 3 tiros que ele dá, certo? Uma média de 66% de acerto. Já o terceiro, ele é o mais fraco e ele acerta 1 a cada 3 tiros que ele dá, certo? Como os 3 pistoleiros são extremamente honrados no filme, eles decidem deixar primeiro o número 3 começar atirando, que ele é o mais fraco, depois o número 2, que é o intermediário, e o último a atirar vai ser o que sempre acerta, tá bom? O primeiro pistoleiro claramente está em desvantagem, certo? Porque ele atira menos situações. Existe uma chance de melhorar cada vez mais as chances dele? Existe uma estratégia para melhorar as chances dele? Porque muita gente falaria o seguinte: o 3, né, o número 3 tem que mirar no número 1, porque ele sempre acerta o tiro, então ele tem que tentar atirar o mais certeiro, né, o mais acurado dos pistoleiros. Porém, gente, a teoria dos jogos mostrou que a melhor coisa que o primeiro cara pode fazer é atirar pro alto. Ele tem que atirar pro alto, pessoal, porque pensa assim, ó. Tá, ele não vai atirar no segundo, certo? Porque vamos supor que ele acerte. Se ele acertar o segundo, o próximo da lista seria o segundo, mas ele tá morto. Então vai o terceiro. O terceiro sempre acerta, vai matar o primeiro, tá certo? Então ele teria que tentar mirar no primeiro. Só que se ele mira no primeiro e vamos supor que ele acerte, o próximo é o número 2, e aí ele vai ter 60% de chance de acertar o que restou. Então se o número 3, que é o mais fraco, atirar pra cima, e 100% de chance dele errar, porque ele tá atirando pra cima, sem mirar em ninguém, ele vai passar pro 2. O 2 não vai atirar no mais fraco, obviamente, certo? Mas ele vai atirar no terceiro, então. Se o segundo matar o terceiro, volta pro primeiro que atirou. Então ele vai ter mais uma chance, basicamente. As chances dele aumentam bastante se ele atirar pra cima, porque vai voltar a roda de qualquer jeito. Se ele atirar pra cima, o outro acertando ou não, e o terceiro, como sempre, acerta, a chance vai voltar pra ele. E o que ele tinha de 30% de chance, ele vai ganhar uma chance a mais. Então, mais 30% de chance. Então, é uma forma, né, dele sobreviver um pouco mais de tempo, porque em último caso, se sobra o outro, o pistoleiro do meio, ele vai ter uma chance ainda maior. Mas se sobrar o terceiro, vai voltar pra ele ainda tentar matar o terceiro antes dele ser morto obrigatoriamente. E isso é um resultado bem paradoxal, você deliberadamente atirar pra cima e falando: o que você está fazendo? Eu estou aumentando as minhas chances. Tá certo, pessoal? Esse foi um vídeo mais curtinho, mais descontraído, tá? Que eu queria passar pra vocês, diferente dos últimos vídeos que eu tô postando aí. Um pouco mais longos, os resultados são bem interessantes. E eu queria agradecer aí o apoio que vocês estão dando no canal. Se você ainda não se inscreveu aí, se inscreve. Deixa o like para eu saber que vocês estão gostando. E se vocês acharam esse vídeo divertido e quiser ver um pouco mais desses paradoxos, é bem interessante. E eu vejo vocês numa próxima ocasião. Até mais, pessoal.